Quero concluir o estudo desta semana considerando com os irmãos o que aprendemos nas passagens controversas citadas, nas 5 passagens controversas citadas na lição. Ao contrário do que dizem aqueles que acreditam na imortalidade da alma, ao não acreditar na imortalidade da alma, como é que encaramos estas passagens? O que aprendemos com elas? Quais são os ensinamentos? Se elas não ensinam sobre a imortalidade da alma, o que então elas ensinam? Primeiramente, a passagem do rico e do Lázaro, Lucas 16, dos versos 19 a 31. O que ela nos ensina é que não devemos confiar nas riquezas para a nossa salvação. Não devemos achar que as riquezas são suficientes para que nos salve. Nosso destino depende do que fazemos hoje, em vida. Após a morte, irmãos, não há mais o que fazer. Não há mais projetos, não há mais realizações, nem arrependimentos. A passagem do rico e do Lázaro não era para ensinar sobre o estado dos mortos, mas era para ensinar sobre a falácia, a mentira de acreditarmos nas riquezas. A passagem do bom ladrão, o ladrão na cruz, juntamente com o Senhor Jesus, o que ela nos ensina? Ela nos ensina que o Senhor estava afirmando naquele momento, estava afirmando de uma maneira importante, de uma maneira incisiva, que aquele homem que havia sido perdoado, que havia perdido perdão dos pecados e havia sido perdoado nos últimos momentos da vida do Senhor Jesus, aquele homem estaria com o Senhor no paraíso. Não imediatamente, porque vimos que o Senhor Jesus nem foi para o céu naquele momento, ele foi depois para o céu. Mas aquele homem, então, seria salvo, mas seria salvo no tempo de Deus, quando o Senhor Jesus voltar para ressuscitar todos os justos mortos e transformar os vivos para levá-los ao céu. Vimos também a passagem do apóstolo Paulo, quando ele dizia que desejava descansar ou desejava morrer e estar com Cristo. Em nenhum momento o apóstolo Paulo falou que ia morrer e estar imediatamente com Cristo. Mas ele dizia o seguinte: se ele morresse, ele estaria com Cristo. Quando? Na época, no dia da ressurreição, no dia da volta do Senhor Jesus. Para ele e para todos os mortos, estar com Cristo é um ato contínuo à morte, não imediato à morte. Mas aquele intervalo do dia da morte até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo, esse tempo não vai contar para os mortos, porque eles vão estar inconscientes, dormindo. E daí então o apóstolo Paulo falava com propriedade: eu quero descansar e daí estar com Cristo. Vimos um texto difícil de 1 Pedro 3, do 13 a 20, quando aparecia o texto de que o Senhor Jesus Cristo teria pregado aos presos, aqueles que estavam na prisão, aos espíritos em prisão nos dias de Noé. O que aprendemos aqui, irmãos? Aprendemos que o que nos aprisiona é o pecado. Nos dias de Noé, a população em geral, exceto os 8 que foram salvos, a população estava presa, escravizada ao pecado. E Noé pregava para eles. Noé era um patriarca. O próprio Pedro diz que os patriarcas pregavam no Espírito de Cristo. O Espírito Santo inspirava Noé a pregar. Ao construir a arca, ele estava pregando. Pregando a quem? Aqueles espíritos em prisão, ou seja, aquelas pessoas que estavam presas pelo pecado. Estavam escravizadas pelo pecado. Enquanto construía a arca, Noé era o porta-voz de Cristo em espírito. Ele era inspirado pelo Espírito Santo. Não tem nada a ver, como dizem aqueles que acreditam na imortalidade, que o Senhor Jesus foi pregar no inferno para aqueles que estavam lá sendo torturados no inferno. Foi pregar, o que seria também absolutamente uma pregação inócua, uma pregação sem sentido. Concluímos o estudo, irmãos, com as almas sobre o altar do sacrifício. Quem eram essas almas? Essas almas não eram almas
destacadas de corpos, eram pessoas físicas representadas pictoricamente. Era uma figura, era uma parábola, era uma metáfora. Pessoas que tinham sido sacrificadas por Cristo, os mártires. E vimos que as visões de Apocalipse, ainda estudamos isso ontem, as visões de Apocalipse não são literais, elas não podem ser tomadas na sua literalidade, mas elas são figuras. No tempo do Senhor, na segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, serão atribuídas as recompensas a cada um segundo as suas obras. É isso que vimos nesse texto, no texto do quinto selo, da abertura do quinto selo. O Senhor dará vestiduras brancas. O que significam essas vestiduras brancas? A justiça de Cristo, a justificação pela fé. Todos aqueles que forem justificados pela fé receberão vestiduras brancas. Estarão revestidos da justiça de Cristo. Estarão vitoriosos. E agora, então, vão permanecer continuamente com o Senhor, porque não vai ser tirado do livro da vida o nome destas pessoas. Quero concluir com o verso de Apocalipse 3, verso 5. Aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Como é que conseguimos a vitória, irmãos? Através do Senhor Jesus Cristo. Ou melhor, o Senhor Jesus Cristo já conseguiu a vitória através da sua morte e através da sua ressurreição. E agora essa vitória pode ser atribuída a cada um de nós pela fé, quando depositamos a nossa fé no sacrifício incomensurável do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer muito a Deus pelo estudo dessa lição dessa semana. Uma lição difícil, como eu disse para os irmãos. Deve ser estudada com carinho, deve ser estudada com tempo, vendo todas as passagens bíblicas que estão citadas na lição e algumas outras, se você tiver uma concordância bíblica, para estudá-las da melhor maneira e ter tranquilo a noção de que essas passagens não têm nada a ver com o estado dos mortos, não tem nada a ver com a imortalidade, mas tem cada uma o seu ensinamento para homens e mulheres mortais, mas que vão ganhar a imortalidade quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo estudo desta semana, quando pudemos ver esses textos tão importantes e difíceis de entendimento. Precisamos de auxílio de especialistas, de gente que saiba os idiomas originais, mas temos a grata satisfação de ter a lição da Escola Sabatina para nos orientar nesse sentido. Pedimos que nos ajudes para que possamos entender esses textos, especialmente cada mensagem deles, e que continuemos sabendo, Senhor, que nós somos mortais, mas que vamos ter a imortalidade quando o Senhor Jesus Cristo voltar nos ares. Que Deus nos abençoe, portanto, nesse ensino, nos abençoe nessa fé, nessa doutrina. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero me confraternizar com todos os irmãos, me congratular com todos os irmãos que estudamos a lição nessa semana, que estudamos a lição com afinco, com empenho. E desejar a todos uma feliz classe na Escola Sabatina, onde, juntamente com os outros irmãos da igreja, os professores, esses assuntos poderão ser mais expandidos e mais entendidos por cada um de nós. Deus abençoe a todos nas escolas sabatinas, em cada uma das igrejas que estiver reunida. Deus abençoe, então. Um bom sábado.